Olá! Olha, se tem um tópico em sintaxe que parece ter sido criado para filtrar candidatos em concursos, com certeza é este aqui, o predicativo. Ele parece simples, né? Mas o jeito que as bancas usam esse conceito, nossa, é uma verdadeira armadilha. Hoje, a nossa missão é exatamente essa: desmontar essa armadilha peça por peça. Todo mundo que estuda para concurso já passou por isso. Chega na hora da prova, a pressão bate e de repente tudo parece a mesma coisa. Mas por que será que esse termo específico, o predicativo, causa tanta confusão? A resposta, olha, não está na complexidade da regra em si, mas na estratégia que a banca usa para formular a questão. É exatamente isso. As bancas usam o predicativo como um divisor de águas. Elas querem separar quem de fato entende a estrutura da oração daquela pessoa que só decorou uma lista de nomes e regras. Entender a função, e não só o nome, é a chave para não cair nessa armadilha de jeito nenhum. E aqui está o nosso plano de ataque. Primeiro, a gente vai entender bem qual é a armadilha, depois vamos direto na função principal do predicativo, diferenciar ele dos seus sósias, aplicar um método de análise que é a prova de falhas e, por fim, aprender a dominar a questão na prova. Vamos lá então. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O primeiro passo é mapear o terreno. Entender exatamente onde a maioria dos candidatos escorrega. Afinal, conhecer o inimigo é metade da batalha, não é mesmo? A confusão toda geralmente acontece em três frentes: a briga entre predicativo e objeto direto, a clássica confusão do predicativo com o adjunto adnominal e, por último, a diferença para o complemento nominal. É aqui que as bancas, passam a régua. E dominar essas diferenças é o nosso foco total. Para a gente não ter mais dúvida nenhuma, a gente precisa construir uma base sólida. O que, afinal de contas, é um predicativo e o que ele faz? Se a gente entende a função essencial dele, todo o resto fica muito mais claro. A definição é bem direta. O predicativo nunca existe sozinho. Ele sempre está ligado a alguém na frase, ou ao sujeito ou ao objeto, para dar uma qualidade para esse termo. Pensa nele como uma etiqueta de característica, que o verbo ajuda a colar. E aqui a gente vê os dois tipos em ação. No predicativo do sujeito, um verbo de ligação como estar, ele só conecta a característica, preparado ao sujeito candidato. Já no predicativo do objeto, um verbo de ação como considerou, ele age sobre o objeto, a questão, e ao mesmo tempo atribui a esse objeto a característica correta. A natureza do verbo, gente, é a pista fundamental aqui. Agora vem a parte mais importante. Vamos expor os impostores, sabe? Aqueles termos que se parecem muito com o predicativo, mas que têm funções completamente diferentes na frase. Repara bem na diferença. Na frase "o aluno considerou o livro", a ação parece que ficou no ar, né? O livro é o objeto, o alvo da ação. Mas quando a gente adiciona útil, a gente está dando uma qualidade para esse alvo. Útil, então, é o predicativo do objeto. É só lembrar, o objeto é o alvo, o predicativo do objeto é a característica que a ação atribui a esse alvo. Essa aqui é a pegadinha clássica das provas. Em "o aluno inteligente", a inteligência é uma característica que parece ser dele, inerente, é um adjunto adnominal, está coladinho no nome. Mas em "o aluno estava inteligente", essa inteligência é um estado, um momento, que está ligado pelo verbo estava. Se a característica depende do verbo para existir na frase, é predicativo, simples assim. E aqui, a última grande diferença para a gente matar a pau. Confiante, que é um adjetivo, é um predicativo que está qualificando o sujeito aluno. Agora, em "o aluno tem confiança", a palavra confiança é um substantivo abstrato. O complemento nominal geralmente completa o sentido desses substantivos abstratos, enquanto o predicativo, tipicamente, é um adjetivo que qualifica um ser. Ok, com as diferenças bem claras na cabeça, a gente precisa de uma ferramenta prática para o dia da prova. Um método, um passo a passo, que funcione sempre, não importa a banca. Esse é o método que vai evitar qualquer armadilha. Passo 1. Ache sempre o verbo. Ele é o coração de tudo. Passo 2. Esse verbo liga ou age. Isso já define o caminho. Passo 3. Identifique o sujeito e o objeto, os personagens da frase. Passo 4. Faça a pergunta de ouro sobre o termo em destaque. Ele está qualificando quem? E, finalmente, passo 5, classifique a função. É um processo lógico que transforma a análise num checklist, fica muito mais seguro. Agora, vamos juntar todas as peças e ver como esse conhecimento se traduz em ponto garantido na hora de resolver as questões. Esses são os erros que as bancas esperam que a gente cometa.
e o principal deles é analisar a palavra sozinha, fora de contexto. Em sintaxe, uma palavra não é alguma coisa, ela está exercendo uma função, e essa função é determinada pela relação dela com as outras palavras, principalmente com o verbo. Então, o ponto crucial é este. Entender predicativo não é só sobre acertar uma questão de sintaxe. É sobre destravar a lógica de como as frases funcionam. Isso vai ter impacto em concordância, em regência, até em pontuação. É um conhecimento fundamental que acelera todo o resto do estudo. E essa é a ideia que tem que ficar. Não é para a gente se apegar ao nome, mas sim à função. O que aquele termo está fazendo ali, a quem ele está servindo. Quando a gente começa a pensar em função, a análise sintática fica bem mais intuitiva. E com essa base sólida sobre o predicativo, a gente está mais do que pronto para o nosso próximo passo, desvendar as diferenças entre adjunto adnominal e adjunto adverbial, outro ponto crucial que aparece em todos os editais. A gente continua essa jornada na próxima.